Olá, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para o nosso terceiro episódio. Estamos caminhando muito bem aí e hoje temos presença especiais aqui na nossa mesa. Então, de primeira mão, quero cumprimentar aqui o Lázaro, que é o meu grande parceiro aqui, apresentador também deste podcast. Então, Lázaro, bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez, apesar de você já ser de casa. E aí, você dá as suas boas-vindas e, claro, também apresenta aí o nosso convidado especial que temos aqui hoje. Quero agradecer a presença de todos aí, você que está aqui assistindo esse podcast, nós somos gratos a Deus pela sua vida, tá? Não esqueça de dar seu like aí, se inscrever no canal para a gente poder alcançar mais pessoas. E hoje aqui nós temos um convidado especial, um parceiro, um amigo meu pessoal, né? Amigo das quadras, amigo fora das quadras, trocamos várias ideias em vários momentos aí. O grande técnico, o campeão, o único campeão da Taça Brasil do estado de Goiás aqui, né? O professor Bruno Garcia, atual técnico do Goiás Esporte Clube, do Colégio Omni, Gin City e da Atlética Picareta. Eu não sei como ele consegue fazer isso tudo, mas ele vai falar pra gente aqui hoje aqui, né? Seja bem-vindo, meu parceiro. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu aceite de estar aqui, né, hoje, né? E fazendo parte dessa história que nós estamos contando aqui. Muito lisonjeado por estar aqui presente nesse dia aqui com vocês e vamos trocar um papo aí, entender um pouco dessa logística, dessa rotina maluca minha aí. Mas muito obrigado, fico muito feliz pelo convite. Isso aí, Brunão. Agradecer aqui o Estúdio Way, que é o nosso parceiro aqui, né? Se não fosse a parceria com o Estúdio Way aqui, a gente não conseguiria estar fazendo esse tipo de evento, né? Esse podcast aqui, que é um estúdio totalmente diferenciado, né, Gilson? E vale lembrar que se você que está aí nos acompanhando e queira também gravar, né, o seu podcast ou gravação pessoal de alguns outros momentos, tem a disponibilidade aqui do Estúdio Way, basta procurar eles aí, que vai estar muito bem recebido aqui no Estúdio Way. Isso, e aproveitando aqui que o Bruno aqui é o nosso convidado, técnico do Goiás, o maior do Centro-Oeste, né? Estrutura imensa, né? 3 CTs top. Conheço muito bem o Goiás Esporte Clube, fiz vários jogos lá, né? Contra a equipe do Goiás, várias categorias, sub-17, sub-11, sub-9, apanhei demais já do Goiás, misericórdia. Molecada boa de bola. Tá aqui, Brunão, né? Vai nos contar aí como foi o início de tudo, né, Bruno? Como é que foi esse início todo da sua carreira mesmo, como treinador de futsal, né, ou treinador de society? Como é que foi? Conta pra gente, estudou, não estudou? Que tem esse negócio, né? Tem uns caras que não estudam e é treinador, né? Mas infelizmente nós não estamos nesse nível, né? Estamos no outro nível, né? Fala pra gente aí, meu irmão. Então, eu sempre, quando era mais novo, eu jogava futsal, né? Modéstia à parte, nunca gostei de jogar campo. Minha vida foi sempre no futsal, comecei na escola. Aqui em Goiânia tem esse lado, assim, essa tradição do futsal dentro das escolas. Então eu venho da escola, comecei com o treinador Paulinho Vilela, você conhece. Top, lenda do futsal goiano, lenda, né? Foi meu primeiro treinador de futsal ali na Agostiniana, então ele que despertou minha paixão pelo futsal, né? Então, de lá eu fui jogando, aí depois eu fui pro disciplina com o Adriano também. O Adriano me levou pro Goiás, então teve um período que eu joguei no Goiás no futsal. Quiseram fazer a transferência pro campo, não quis ir, não gosto, nunca gostei de jogar o campo, minha vida foi só o futsal. E joguei até no Goiás sub-20, comecei o adulto, transferi para o Universo. Fui, joguei na Universo também, que foi a época que eu comecei a estudar também, né? Fui para a questão da bolsa, tal, pelos estudos e acabei me formando também na Universo, né? Então o estudo foi todo direcionado já em questão do esporte mesmo, né? Então foi esse meu período de futsal como atleta, né? E logo em sequência eu tive algumas lesões e você vai ficando mais velho, a responsabilidade vai aumentando. Eu fui morar sozinho, não deu para conciliar como a vida de jogador, então parei, né? Então eu fui estudar, foquei nos estudos e fui trabalhar. Nesse período eu tive uma pausa, né? Vamos a gente falar assim, larguei um pouco do futsal porque eu quis vivenciar um pouco de tudo dentro da minha área acadêmica, né? Então fui trabalhar na academia, fui fazer alguns estágios, fiquei 6 anos no SESI, ginástica laboral, natação, passei por tudo, né? Aprende demais no SESI. No SESI ali a verdadeira escola é o SESI, né? Então fiz de tudo ali no SESI. E aí 2013... Qual SESI você trabalhou, Bruno? Cara, eu fiquei muito no Ferreira Pacheco, mas a maior parte minha foi na ginástica laboral. Uhum. Fiquei rodando as empresas aí, fiquei muito tempo lá com o pessoal da ginástica laboral. E aí depois eu fui fazer
um estágio na época da antiga Átrio, academia, Sei, que agora é Bodytech, Bodytech, né, agora. E aí foi onde eu fui voltando pro esporte, né? Então, assim, aí de lá veio o convite para ir pro Omni, que foi 2013, 2014, entrar lá como estagiário. E dentro ali eu via que tinha alguns meninos que queriam participar de competições e o colégio ainda não tinha esse projeto de competição, era só a educação física ali mesmo. E foi quando eu sentei com o diretor lá e dei a ideia de a gente voltar a disputar campeonatos, porque o Omni é o mesmo dono do Disciplina, onde eu estudei. E na época do Disciplina a gente participava de competições, né? Entendi. Então eu meio que quis resgatar aquilo que eu vivenciei como aluno, né? E que precisa, né? E precisa. O esporte escolar aí também. Muito bom. Então, assim, desde 2014, então, eu tô com esse projeto dentro do Omni, né? Que é só projeto de futsal de rendimento. E lá no Omni tem bolsa para atleta, igual aquele modelo americano? Não tem 100%, mas Entendi. a gente consegue uma bolsa de desconto, um O cara tem que ser incentivo bom na ali escola também, né? Então a gente passa por vários processos, que um desses é questão de nota, comportamento. Então tem todo um ciclo assim que ele tem que obedecer, E o né? campeonato escolar? Você já ouviu falar do campeonato escolar já, Gilson? Não, ainda não. Nunca ouviu falar. E o campeonato escolar, tem algum campeonato, né? Eu sei que tem um do Marco Antônio, né? Do Marco Maia, né? Foi meu professor também, Marco Tem os Maia. Jogos Estudantis, né? Que é um campeonato organizado pelo governo, né? Pelo Prefeitura, tudo. E que ele vai te passando de níveis, né? Então você começa no metropolitano, aí você vai para regional, estadual, e aí o campeão estadual vai pro brasileiro. Esses jogos estudantis aí que o governo promove, você joga entre colégio particular e público, todos. Todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo no mesmo balaio. Então, É uma espécie do aquele intercolegiais que eles falam, né? É mais ou menos aquele dos antigos, bem quando tinha antigamente, é a mesma Eu participei formato. de um esses dias, inclusive, né? Foi minha primeira experiência apitando futsal. Só que lá envolvia só os colégios estaduais da região. Era a região de Inhumas, Nova Veneza, Goianira, aquela região ali. E aí tava fazendo esse campeonato lá com várias categorias, do Sub-11 acho que até o Sub-17. Então, no primeiro dia foram 17 partidas. Muitos jogos, hein? O nosso trio comandou lá. A vantagem é que lá é direto, né? Não é igual os jogos da federação, né? Que lá é corrido o tempo. É corrido, 15 corrido. minutos direto, né? Não para. Porque se parasse, imagina, você fazer 17 jogos ia durar uma semana pra você fazer isso tudo. No escolar do estado também é corrido o tempo? Tempo corrido. E assim, são várias etapas, né? Então, onde só os campeões vão passando. Entendi. E aí tem todo no processo, assim, que quando você vai passando, aí tem um incentivo, né? Tipo, passou para regional, aí o colégio tem o alojamento e a alimentação e o transporte, quando é em outra cidade. Entendi. E aí quando você chega no brasileiro é 100% custeado por conta. Que isso aí, alto nível. É alto nível, é algo Precisava absurdo, de uma assim. divulgação, né? Do investimento maior, né? Das escolas. E assim, a né? gente, lá dentro do Omni, a gente conseguiu já por 2 vezes estar participando do brasileiro, né? Então a gente já 2 vezes teve a participação, a última vez foi ano retrasado. Então esse ano a gente está na etapa estadual, que vai ser agora em agosto em Caldas Novas. Então se a gente conseguir ser campeão do estadual, esse ano a vaga pro brasileiro vai ser em Uberlândia. Então é um campeonato assim muito fera, muito, muito bom mesmo, cara. É uma experiência única pros meninos, assim. Nem todos os meninos da escola vivenciam o dia a dia de clube, né? Nem todo mundo joga num clube. Às vezes tá ali porque tá com os amigos e é uma atividade da escola, então eles vão tendo essa oportunidade de vivenciar esse alto rendimento, né? Então quando você chega no nível brasileiro, assim, é uma experiência quase profissional, né? O ônibus indo te buscar na porta do hotel, te deixando no jogo, toda aquela E isso é estrutura. interessante também, porque dali você pode descobrir um talento que tá ali, de uma certa forma, abandonado, né? Porque, Sim. como você falou, ele não tem aquela oportunidade de estar ligado diretamente a um clube, e ali, às vezes, num projeto desse, você pode acabar descobrindo ali vários talentos que pode seguir a carreira fora dali, né? O primeiro brasileiro que a gente foi, por curiosidade, né? Você falando de descobrir talento, se eu não me engano foi 2015, né? 2015, 2016, foi em Fortaleza. O Rodrigo, né, que tá no Real Madrid hoje, estava disputando a etapa nacional dos Jogos Estudantis pela Escola de São Paulo, né? Aí. Então, assim, vários craques passam por esse processo, né? Então, deveria ser bem mais explorado, né? Então, a gente até pede, assim, que
ou igual o Lázaro comentou, é muito pouco... O lado escolar hoje está muito pouco trabalhado, né? Nós temos os jogos estudantis e agora surgiu uma liga agora do ano passado para agora, que é a Liga Goianiense Escolar. Meu parceiro Rafael, não sei se você conhece o Rafael Arantes. Sim. Ele promove a Liga Escolar, que está fomentando muito bem o esporte. Hoje ele está divulgando todas as modalidades, não só o futsal. Mas assim, esse lado escolar deveria trabalhar um pouco mais esses meninos, as escolas tinham que identificar... essa Liga Escolar aí, a escola pública joga? Ela é aberta, né? Ela é aberta a todos, se quiser joga, né? Mas não... Entendi, mas não me recordo de ter... Porque tem custo, né? Porque tem custo, né? Aí normalmente quando tem o custo para os colégios estadual fica mais complicado. Fica difícil de participar, né? Agora eu fico pensando aqui nas competições e entre os colégios aí, tem que ser massa, né? Jogar dentro do liceu, jogar dentro do homem, né? Eu acho que as quadras, a maioria não consegue comportar, né? Os jogos, mas pensa nos jogos que seriam pegados, né? A escola, o diretor da escola, igual o homem, não ia querer perder dentro de casa pro, vamos falar, um colégio aqui, a Arena, por exemplo, né? Que é um colégio famoso aí também. Dentro de casa pro Arena, né? Esportivamente falando, perdendo vôlei, perdendo basquete, perdendo handebol, perdendo futsal. Pensa como é que ia ser uma competição que ia gerar como se fosse um campeonato goiano, né? De campo profissional, tá entendendo? Pô, as escolas iam investir muito mais, né? Ia dar muito mais nome, ia ser um negócio bom nos Estados Unidos, né, cara? O esporte ia ser levado a sério lá, né? E isso também é tão interessante, porque como o Bruno falou aqui, né, na questão lá do aluno ter um incentivo, né? Através da nota, do desempenho, do comportamento, porque você que trabalha principalmente com essas categorias menores, porque é categoria em formação, né? Então muitos ali vai moldando o seu comportamento no decorrer do tempo que vai se passando, né? E às vezes ele tem problema em casa, às vezes muitos filhos abandonados pelos pais, e aí acaba se encontrando no esporte. Porque pra quem não gosta, pra quem não entende, às vezes quando a gente fala o esporte salva a vida, e aí a pessoa fala, cara, isso é uma loucura. Pra quem não sabe, pra quem não conhece, pra quem não entende, realmente é uma loucura. Mas pra nós que vivenciamos isso, estamos dentro dessa parte do esporte, eu falo por mim mesmo, cara, eu fui curado de uma depressão através do esporte. Futebol, principalmente, né? Então assim, eu consegui... reencontrar minha vida dentro do futebol. Inclusive, ontem eu fiz a minha prova de arbitragem, né? Foi? E aí, passou? Passei, graças a Deus, cara, no limite. Amanhã eu tenho a segunda prova, que é a prova teórica, e aí passando nela, fecha a tampa ali, e aí ganhou o curso da federação lá, né? Agora eu tenho o curso também da Federação de Futsal, vou começar a fazer, e aí é aquela coisa, cara, às vezes a pessoa, ela procura algo pra fazer, e aí não se encontra. E às vezes numa área que as pessoas, né, muitos não dão valor, mas pra nós é algo que, cara, é gratificante demais. Eu falo, a meta não é viver de futebol, é viver o futebol. Amém. Então a meta, eu sempre uso isso, né? Porque, cara, é um lugar que eu me reencontrei. Não tinha uma outra saída, e aí nisso eu acabei me reencontrando. É prazeroso estar fazendo isso aqui todos os dias. E chega um momento assim que a gente fala, cara, se isso aqui acabar, o que é que eu vou fazer da vida? Brunão, e a Atlética Picareta? Como é que é esse negócio aqui, esse campeonato de Atlética? Paz, isso aí eu vou falar. É uma loucura. Sério? Eu vou te falar assim, a gente acabou esse final de semana agora, o Inter UFG, né, aqui dentro de Goiânia, dentro do estado, é um dos maiores campeonatos de acadêmicos, né? De atléticas, né? Só entre atléticas da Federal. Só na Federal. Mas assim, cara, o envolvimento desses alunos, atletas com o esporte, com a atlética deles, é algo que me chamou muita atenção. O tanto que eles são organizados, competitivos, e o tanto que eles levam a sério o esporte. Então, assim, tem 3 anos que eu tô com eles, né? Quando surgiu esse convite para mim, eu não trabalhava nesse lado universitário. E, cara, vem crescendo cada vez mais. Agora já tem até JUBs atléticas, algo que era competição só entre as faculdades, né? Não tinha essa abertura para as atléticas, hoje já tem. E também com a mesma estrutura, com tudo muito bem organizado. A gente teve a oportunidade de participar de um JUBs atléticas lá com a Picareta, né? Picareta é o clube de engenharia? Engenharia civil. Curso de engenharia. Então, assim, é uma loucura, cara. Eu
Até falei pra eles agora, antes de começar o Inter, falei assim, eu nunca... Já rodei várias competições e eu nunca vi nada igual a isso aqui, cara. Nada. A intensidade, certo? A adrenalina, eu não sei se é o formato da competição, porque ela já se inicia no mata-mata. Então lá não tem fase de grupo, já é tudo mata-mata, então rola uma pressão muito grande, uma adrenalina já lá em cima e, cara, o tanto que eles se envolvem. Cara, é absurdo, assim, você chegar na semifinal, qualquer jogo que você vai, a quadra lotada, coisa que a gente não vê nos jogos federados. Infelizmente, a gente vê um público ainda um pouco abaixo do que a gente queria, né? Do que a gente gostaria. E a gente chega lá nos jogos das Atléticas, você olha pra arquibancada lotada, você chega ali no Ferreira Pacheco, ali no aquário, né? Que eles chamam de aquário, ali, aquela quadra principal, não tem um lugar pra você sentar pra você ver o jogo. Ali em pé, a arquibancada cheia. Então, assim, é uma experiência muito boa que eu tô tendo essa oportunidade e é muito gratificante estar com esses meninos lá. E essas competições de atlética aí, Gilson, o que acontece? Abre um mercado, né, para as pessoas que estão ligadas diretamente e indiretamente, né? Em que sentido? Treinadores, né, igual aqui. Então, temos um treinador de ponta aqui do estado, né, que treina uma das atléticas. Tem vários treinadores aí também que treinam várias atléticas, outras atléticas. Tem um monte, deve ter mais de 30 hoje, né? Capaz, Ixi, se não for mais, né? Tem mais. E também de arbitragem. Lá é primeira divisão, segunda e terceira. Aí. 3 divisões, só no Inter UFG. Aí também abre a questão da arbitragem, porque quem apitar é um campeonato organizado, tem toda uma estrutura. Então você vê que tá fomentando também a parte do esporte indiretamente e outras questões paralelas, que é o uniforme, né? Que é venda de uniforme, venda de um monte de coisa. Eles fazem festa também, né? Tem tudo. Nesses eventos. Jogos durante o dia, né? Aí quando acaba os jogos tem o happy hour neles e à noite festa. Aí rola o chopp, né? Nossa, eu já tive a oportunidade de acompanhar uma vez, inclusive lá no Ferreira Pacheco, e é realmente, cara, é uma coisa assim de louco. Porque você vê todo mundo uniformizado, de fato eles vestem a camisa, né? Então ali é puro coração. Puro coração, uma torcida. E assim, eles são bem estruturados, cara. Igual o Lázaro falou, eles aumentam tudo. É uniforme, treinadores, aluguel, por exemplo, os treinos, eles correm atrás para alugar quadra, campo, tudo certinho. E são todas as modalidades. Então eles têm toda uma estrutura que eles se adequam entre eles lá para conseguir organizar toda essa estrutura para chegar bem competitivos na época das competições deles. Brunão, agora vamos falar num projeto aí chamado Gin City. Como é que é esse projeto aí, velho? Você também fez parte, né? É um sócio proprietário, né? Isso. E como é que funciona esse Gin City lá? Fala pra gente aí. Então, o Gin City veio da pandemia, né? A gente fala que a pandemia é um período que a gente não quer nem lembrar, né? Mas assim, também vieram boas oportunidades, né? Para quem soube explorar em certos momentos, né? Então, assim, o Gin City veio da pandemia, veio bem na época da pandemia. Eu e o professor Léo Kendi, né? Meu parceirão aí, a gente conversando e trocando ideia, surgiu essa possibilidade de montar o Gin City, né? Engraçado porque um caso ou outro, né? Na época, antes da pandemia, a gente estava fechando uma parceria Omni Goiás, né, pro futsal, porque o Goiás tinha uma lacuna nas categorias que parava no 12 e retornava no 17. Não tinha, né? Entre 13 e 16 não tinha. E na época eu tinha o Omni, né? No Omni eu tinha o 13, o 14 e o 15. Então eu só não tinha o 16. Então ia ficar só o Sub-16, que também na época não tinha campeonato da federação. Então ia acabar que eu ia suprir o 13 e o 15. Então a gente estava fechando uma parceria para ser Omni Goiás nessas duas categorias, para o Goiás ter todas as categorias, e devido à pandemia esse projeto não se iniciou, né? A gente acertou quando foi para iniciar, que até a primeira competição veio a pandemia e travou tudo. Só que aí nesse período a gente começou a conversar, a fazer algumas... Foi a época que começou os cursos online, né? Que a gente começou a explorar mais esse lado virtual, né? E, cara, pesquisando, apareceu para mim uma oportunidade do Magnus, né? Da licenciatura do Magnus, né? Da franquia Magnus, né? E eu mostrei pro Léo e tal, e ele, cara, você anima e tal, aquela conversa assim, tem coragem? Vamos montar a escolinha então, vamos trazer pra gente.
eu acho que vai ser legal. Então, naquele início a gente não imaginou que a pandemia fosse durar tanto tempo, né? Então, vamos. Aí eu falei, cara, vamos, mas assim, eu acho que então, já que a gente vai montar a escola, já vamos criar com uma identidade nossa, porque franquia a gente sabe, pode dar muito certo ou não pode dar certo, né? E aí, se não der certo com a franquia, a gente vai ter que começar do zero, tudo de novo. Aí foi onde surgiu o Gin City. Então a gente veio com um projeto inicial um pouco menor, pensando só no futsal. E aí as competições voltaram, o projeto foi crescendo, aí a gente já viu a necessidade de estender para o society, né? Que não tinha como... Você também sabe como é que é a realidade, não tinha como a gente ficar só preso no futsal. Não tem como. Não tem como, financeiramente, estruturalmente, não tem como. A gente expandiu para o society. E hoje a gente está nesse processo aí de futsal, society e agora também vendo se faz essa transição pro campão. Uhum. O que fica muito difícil o campão na cidade de Goiânia, né? Por causa da logística, né? Indisponibilidade de campos, a gente não consegue arrumar um campão com a localização boa ou disponível para treinos, jogos. Então, assim, quem tinha campão dividiu, fez o society porque é mais rentável, né? O cara que é dono de uma arena, ele... tem, querendo ou não, tem os custos dele, ele pensa no que é mais rentável pra ele, né? Então, tá bem complicado arrumar esse campão pra treinar aí, viu? Fala não. Quem tem não larga e quem não tem não acha. Tá difícil mesmo. Tá difícil mesmo. E o Goiás? Como é que foi a história do Goiás Sport Clube, professor? Você que tá aí com um troféuzão aí do lado aí, diferenciado. Eu acho, né? Acho não, tenho quase certeza que quase ninguém foi campeão do Taça Brasil aqui no estádio Goiás, né? Campeão brasileiro de seleções já aconteceu, né? O finado professor Geraldo foi campeão sub-15 e o apresentador que tá aqui na sua frente que foi campeão sub-15 também e conseguiu dois terceiros colocados na sub-17. Mas Taça Brasil de Clubes, que é um campeonato pesadíssimo, muito difícil. Realmente eu acho que ninguém conseguiu. Você fez uma façanha, você foi o primeiro, marcou a história do estádio Goiás aí, cara. Como é que foi esse negócio aí? Meio pra falar do Goiás, né? Fala do projeto do Goiás aí. Como é que funciona o Goiás, né? Como é que você chegou lá, né? Tal. O Goiás eu cheguei agora no início do ano, né? Eu recebi o convite em janeiro para dar sequência num trabalho que já vinha sendo feito lá dentro do futsal, um excelente trabalho, né? Diga de passagem, né? Maravilhoso trabalho, sou extremamente fã do trabalho do Léo Kendi, ele é, além de amigo pessoal meu, o trabalho dele para mim é fora de sério, então surgiu esse convite para estar dando sequência. Lá no Goiás a gente tem as categorias do futsal do sub-7 ao sub-12, né? Então assim, hoje... Todos os atletas do futsal, eles vêm do campo, né? Vêm do society, né? Vêm do society, do campão. Você tem a liberdade de escolher os atletas ou são os mesmos atletas? Não, eu posso ir lá no grupo e selecionar quem eu quero que trabalhe no futsal. E tem aderência da molecada? Na verdade, os meninos querem, né? Os meninos pais querem muito. Os pais deixam os meninos participar? Até onde a gente trabalha até o sub-12. Deixa, né? A partir do sub-12 agora, os pais já começaram a querer dar uma focada ali. É profissional já, né? Não, é porque eles falam que vai focar no que eles querem, né? No tipo campo, assim, né? Quer que o filho segue a carreira, o filho quer seguir a carreira do campo, então alguns já começam a sair, não dão mais a opção pro futsal, mas ainda a procura pelo futsal é muito grande, né? Porque querendo ou não, dentro do campo a gente tem um leque muito grande de atletas, né? Chega atleta lá toda semana para avaliação e o treinador precisa trabalhar com um grupo maior, né? Do que no meu caso no futsal, né? Então eu consigo trabalhar mais reduzido. Entendi. Então, mas todos os atletas estão no campo, no society e vêm pro futsal. E os treinos são 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou é no mesmo dia do campo? Lá a gente faz. Lá minha logística é um rodízio, né? Eu não consigo te firmar que essa semana vai ser 2. Vai da semana. Eu pego a programação que acontece no campo, né? Programação de jogos e treinos. Uhum. E aí eu monto a minha programação do futsal em cima da programação deles, para não sobrecarregar o atleta. Entendi. Então, por exemplo, normalmente a gente treina segunda, quarta e sexta, e aí eu pego a logística das equipes, aquelas que estão mais tranquilas eu vou encaixando com os horários que eu tenho disponível da quadra. Entendi. Então, aí pode ser que tenha categoria que vai treinar 2 vezes na semana e vai ter categoria que vai treinar uma. Vai ter categoria que vai ter folga. Por exemplo, esse final de semana teve categoria que jogou o feriado, sábado, domingo. Aí eu dei folga pra eles. Então Entendi. Eu tenho que montar essa logística de acordo com o cronograma. Tem categoria que vai fazer jogo no campão hoje, por exemplo, tem jogo. Aí eu tenho que dar uma folga pra eles, não posso dar treino. Então todo domingo a gente
entra em contato com os treinadores do campo, recebe a programação e aí monta o cronograma do futsal. Entendi, top. O coordenador do campo, pode falar, Júlio. Só tocando num ponto aqui, como você falou, né, até o sub-12 ali, eles também entra aquela questão da identificação. Talvez ele se identifica mais com o futsal do que com o próprio campo. Também isso leva em questão a oportunidade, porque no futsal ele tem mais chance de estar jogando, de estar participando do que propriamente no campo, né? Às vezes, dependendo da categoria no campo, ele vai ficar ali vários jogos sem ter uma oportunidade de até mesmo entrar em campo, né? Já no futsal é um rodízio muito grande, né? E aí acaba que entra nessa questão da identificação também, de querer estar participando, né? Então, aí tem muito menino que ama o futsal também pela jogabilidade dentro da escola. É o esporte que eles fazem na escola, né? Eu costumo dizer que o futsal acaba que é um momento de lazer deles, né? É onde ele fica mais relaxado, onde a cobrança, apesar de ter a cobrança, né? Mas é a cobrança mais amena, né? Você tá ali num momento mais tranquilo. Então os meninos são apaixonados pelo futsal. Só que chega um momento que vai começar a pressão pra eles decidirem, né? Ou é o futsal ou é o campo, né? No Goiás eles são apaixonados mesmo porque os moleques ganham tudo, né, mano? Os moleques são muito bons de bola, mano. E não tem uma pressão igual assim. Tô falando assim, mas mais lógico que é uma resenha, né? Mas não tem uma pressão, por exemplo, Vila e Goiás. Não tem, né? Atlético e Goiás, né? Fala assim, igual tem São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, entendeu? Os caras nem mandam jogo dessas categorias menores, nem acontecem lá nos estados, São Paulo e Rio de Janeiro, nem acontece na casa dos caras. É tudo o ginásio neutro, né? O ginásio da federação. Neutro. Então aquela loucura, os jogos pressão grande. Aqui os meninos do Goiás são muito bons, cara. Tem meninos de Goiânia inteira, do estado todo, tem menino de fora também, né? Que eu já vi muitos meninos de fora. Por exemplo, eu tenho duas categorias minhas que 80% dos atletas são de fora. Aí. Então, quando você está trabalhando num clube de camisa, né, e um clube organizado, estruturado igual o Goiás, o seu trabalho, assim, fica um pouco mais fácil. Não é fácil, né, mas fica só um pouco, né. Eu sei que é um trabalho duro, né. Até mandar um abraço pro Leozinho japonês aqui, que foi um dos maiores campeões aí da categoria de iniciação aí do futsal goiano, né, que foi o antecessor do Bruno, né. São motivos particulares, mas... Um abraço aí que o cara fez uma história, né? Também foi meu estagiário, né? Por isso que ele foi fera também. Aprendeu com quem sabe, né? Mas o Leozinho... E seu atleta, né? Meu jogador, atleta, né? Estagiário, tudo. Meu filho, né? Teve uma base forte. Mas, ô Bruno, como é que é a logística lá no Goiás? Lá? O coordenador do campo é o mesmo da quadra? São duas pessoas diferentes que se comunicam lá? Como é que então, eu não tenho um coordenador específico do futsal, né? Uhum. Eu tenho o coordenador que fica na Serrinha, das equipes que treinam na Serrinha, e tem o coordenador do CT da base, né? Então eu sempre estou em contato com eles mandam alguma coisa. Hoje eu estou mais ligado aos treinadores, né? Então toda a programação eu já pego direto com então você tem a liberdade de falar direto com os treinadores lá? Tem. É uma logística. Eu vi até com o treinador do Society, que tava na Taça Brasil que você foi, que é o Tamer, né? O Tamer multicampeão aí, né? Jogador também. Como atleta alto também, nível, né? Chato, é quente, né? Ele é chato forte, dentro de quadra, né? Misericórdia. Difícil marcar o homem. O cara é bom, hein? Estamos negociando com ele aí pra poder desenrolar um lado aí no Campeonato Goiano. O Tamer esteve comigo na taça do Sub-8, né? Me acompanhando, e na do Sub-11, né? Muito bom, legal. Então ele é treinador do Sub-7 lá na Serrinha. Na Taça Brasil do Sub-9 foi o Noleto que me acompanhou, que é o treinador do Sub-9 mesmo. Então eu consegui levei para a diretoria, né, que eu achava interessante o treinador do campo estar junto comigo, né? Porque, querendo ou não, eles vivenciam mais com os meninos, né? Ele tem um tempo maior com os meninos lá, de treinamento, de tudo. Então foi bem interessante. E no Sub-12 quem me acompanhou foi o Rodrigo Vieira, né? Que também o coordenador lá da base. Então, assim, ele também tem uma vivência boa, ele esteve comigo no Sub-12. E é extremamente importante, né, cara? Você ter alguém ali do seu lado nessas competições, nesses momentos, assim, porque no calor do jogo, como se diz, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então, às vezes, você tá concentrado numa situação, ele te dá uma luz ali pra alguma coisa de uma outra situação, e aí você vai trabalhando junto. Sozinho é pesado, cara. Até porque nas categorias menores tem muito ajuste e marcação que tem que fazer, né? Você tem que falar com o menino que tá fora do lance da bola, e às vezes o treinador fica de olho no lance na bola,
e tá acontecendo uma bola nas costas lá e que o seu auxiliar que tem que orientar, né, cara? Senão não pega, né? Que o pai ou a mãe às vezes não tem conhecimento do jogo, 90% não tem. Então ele não sabe orientar o menino, né? E às vezes, a maioria das vezes, orienta errado. Justamente essa parte, e né? Quando salão, ele vai orientar, ele orienta do jeito dele, né? E aí acaba salão, atrapalhando. Piscou, mano, é gol. Já era, não tem jeito. E num nível igual foi essa competição que a Vossa Excelência ganhou aí, né? Nossa. Taça Brasil, irmão. Falar uma coisa pra você. Como é que foi lá essa experiência, Brunão? Foi surreal. Eu falo que até hoje a ficha tá caindo. Assim, o feito é muito grande. Quando eu voltei, encontro as pessoas vêm dar os parabéns, né, cara? Aí você vai tendo um pouquinho da dimensão do que realmente foi o feito, né? Como você falou, é uma competição muito difícil, muito complicada. Com um regulamento muito específico ali, um chaveamento muito complicado que você pode... Como é que foi a chave lá? Foram 3 chaves? 4 chaves? 4 chaves. 4 chaves de 4. Aí isso, classificava 2. Classificava 2. 2 de quartas cada. final, semifinal e final, né? Sendo que nas quartas de final, o primeiro de cada grupo jogava pelo empate. No caso, a gente classificou em segundo, teve que jogar pra ganhar. E ficou quanto esse jogo? Ganhamos de 2-1. Foi apertado. Foi bem, a nossa situação foi... A estreia a gente perdeu, né? A gente perdeu pro time do Ceará, lá, o PFC, que foi o que a gente fez a final. Então a gente estreia com a derrota, aí 2 vitórias, aí vai pros quartos. Aí pegou isso na final e ganhou. A gente empatou 1-1, ganhou nos pênaltis. Entendi. Prorrogação e pênalti, Um jogo bem pesado, assim. A escola deles bem forte, sabe? Eles estavam na do Sub-8, chegaram na semifinal. Eles estavam de onde que é esse time? Do Ceará. O Ceará. O PFC do Ceará lá. Então, Sub-8 eles foram, chegou na semifinal. Sub-9 eles foram, chegaram na final. Sub-11 eles foram, chegaram na final. Então, eles têm uma tradição no futsal muito forte, uma escola muito boa. Equipe bem qualificada, bem forte e foi jogo duro, cara. Teve um destaque aí do seu time nessa competição? Rapaz, teve, né? Mas a gente gosta de destacar o grupo, né, cara? Mas a gente tem 2 destaques individuais, que foi o Samuel. Samuel foi o artilheiro da competição, fez uma competição extraordinária. E o meu goleiro, né, o Rafael Paredão, cara, fechou tudo e de quartas de final, semifinal e final foi o destaque da partida. Ganhou o troféu de destaque da partida, ele foi fundamental nessa caminhada aí, sobressaiu e foi atendido, né? A gente saiu pra jantar na sexta-feira pra comemorar a classificação pra final. E na resenha ali, ele, tio, podia ir pros pênaltis amanhã, né? que é isso, Rafael? Você tá doido, negócio. Primeiro goleiro que deseja pênalti na vida, né? Não, cara, eu já tô sofrendo aqui que 2 jogos seguidos você já foi o destaque da partida, rapaz. Mas, beleza, a gente ganhando, se você quer pênalti, pode ir. E foi pros pênaltis e ele pegou o primeiro e os caras erraram os outros 2 e a gente não tomou nenhum gol nas cobranças de pênalti e graças a Deus conseguiu esse título inédito aí pro clube, pro estado. Eu acho que é um título que vai representar bastante, vai ser muito importante para nós que somos apaixonados pelo futsal, que se Deus quiser for o primeiro de muitos que vão vir pro nosso estado aí. Como se diz, precisava do primeiro sair para os outros caminharem. Eu acho que a gente vem fazendo um trabalho muito bom, todos os clubes, eu acho que por 2 anos, 3 anos, você vai saber melhor depois que você com o Murilo. Eu acho que a gente tá indo em todas as categorias de Taça Brasil, né? Todas as categorias. E não estamos indo para passear, né? Estamos indo competindo. Algumas categorias, às vezes, eu tenho assim, um histórico das categorias, né? Que eu trabalho com todas. Então, a gente vê algumas categorias, às vezes, vão pra... Porque às vezes não monta a seleção, né? O Goiás é diferente, porque o Goiás já é uma seleção, né? Então, às vezes o Bruno, a Taça Brasil dessa, às vezes pega emprestado um menino ou outro aqui, né? De algum time ou outro. E assim, a grande maioria dos outros times montam, né? Eles buscam montam outros atletas, até em outros estados. A gente enfrentou ex-atletas nossos lá jogando pro time do Maranhão. Isso, eles acontece, vão buscando. Busca. Os outros estados fazem essa... Principalmente os estados do Nordeste, que são estados mais próximos, os times ali fazem as seleções ali, né? E levam uns times muito preparados. Aqui no estado, algumas equipes ainda teimam em levar... Teimam não, né? A logística, né, cara?
A questão de alcance Logística, também, né? A estrutura. Custo, né, cara? O custo, né? Competição é cara, Ju. Você precisa ir no campeonato desse aí, você tem que pagar o traslado, que é como você vai, né? Tem que pagar o hotel, tem que pagar a inscrição, tem que pagar a alimentação, né? E pra você trazer uma atleta de fora, igual ele falou, você tem que ter uma estrutura pra isso, né? Porque não adianta de nada você ir buscar um atleta lá no Tocantins se você não tem uma estrutura pra acomodar ele aqui e ele poder entregar aquilo que você espera, né? Então, como você fala, a estrutura em si já traz essa tranquilidade, né? Não, como diz, não ganha o jogo, mas já tira um peso, que é aquilo de você ter que trabalhar também a parte de estrutura, né? Nós estamos indo em 2 Taças Brasil, que o Instituto 7 está indo na Sub-14, inclusive se é atleta de Sub-14 quiser uma oportunidade, nós estamos fechando um elenco aí nesse mês de julho. Vou te mandar dois garotinhos aí pra você E é isso avaliar. que eu vou comentar, nós estamos levando alguns atletas de outras equipes. Uma equipe que está ajudando a gente é o Homem, né? Tem que agradecer o Bruno aqui, o Colégio Homem pela parceria de sempre aí. Sempre mandou atleta pra gente, né? Sempre tem mandado os meninos, né? Tem um japonês lá que eu chamo de chimarrão, o nome dele é difícil demais. Shimabuco, sobrenome dele. É, difícil demais. Lucas Shimabuco. Bora chimarrão. Mas a gente tá levando assim porque eu entendi que se a gente não for com a equipe selecionada, os melhores atletas da categoria na Taça Brasil, a gente não consegue jogar, cara, de igual para igual. Não consegue chegar. É um campeonato muito difícil, cara, muito difícil. Na Sub-18 que a gente vai também, em Fortaleza, em outubro a gente também tá fazendo a seleção. Tem alguns atletas nossos que já estão voltando, né? Por exemplo, o Lucas Pisadinha tá falando comigo aqui. Porque querendo ou não, você tá representando um estado, cara. Então pra você ir pra passear, cara, não tá de férias, pra competir, né? Então você tem que competir e chegar, como diz, marcar o seu nome lá de forma positiva, né? Porque, como diz, marcar de forma negativa, igual por exemplo, alguns destinos leva um exemplo lá no aquele Super Mundial que tá acontecendo. O cara ontem que marcou o gol contra o Boca Juniors, o único gol do clube no torneio, né? Foram 3 partidas, perdeu 10-0 para o Bayern de Munique na estreia, 6-0 pro Benfica e ontem empatou com o Boca Juniors 1-1. Aí. Então, o time não tem nenhum jogador profissional. O cara é professor. Aí. O que marcou o gol ontem é zagueiro e é professor. Um outro é vendedor da Coca-Cola, um outro trabalha de empilhadeira no estoque de uma indústria farmacêutica. Então assim, mas por quê? O destino levou eles até lá, né? É diferente aqui, a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque também a gente tá representando um E assim, é estado, uma oportunidade para os meninos, né, cara? A gente, igual eu tô falando, vou indicar os meninos lá da escola. A gente não pode privar o menino desse sonho, né? Se ele não tá num grande clube aqui já no estado dele, por exemplo, aqui não tá no Goiás, não tá no Vila, não tá no Atlético, ele sonha em ter algo, esse processo, né? E uma coisa que eu observei agora esse ano, né? Eu fui em 4 taças, né? 8, 9, 11 viajou e 12. muito, hein? E o que me chamou a atenção, que eu não via nos anos anteriores em Taça Brasil, essa quantidade de observador técnico. Ah, tem muito observador técnico. Muito, então. todas essas que eu fui, tava assim, um número muito alto de observador técnico, até de clubes que não estavam participando. Então, assim, isso me chamou a atenção, porque os clubes começaram a olhar de uma forma diferente pro futsal. Entenderam que lá tem. Entenderam que lá tem. Lá eles vão conseguir pegar umas minas ali de ouro ali para dar uma também lapidada. dali é aquilo que a gente citou anteriormente. Dali pode surgir um Rodrigo da vida, né? Então o observador técnico, ele tá ali, tanto olho no futsal, mas dali também ele pode descobrir um talento que pode despontar aí no campo, seja em qualquer outra modalidade. Inclusive a gente fez a transmissão do campeonato municipal lá de Aparecida. Inclusive acho que o seu time, se não me engano, foi finalista. Foi. O Douglas. Foi finalista lá. E lá tinha o observador do Bahia Esporte Clube, tava lá. O olheiro. Éder. Se não me engano, acho que é isso mesmo. O Bahia esteve presente em todas as taças que eu fui. Aí. Tá vendo? Capitã, né? Bahia City, né? Os caras estão enxergando lá longe, né? Então, assim. Um exemplo de um clube que tava em todas. Todas essas 4 que eu fui, tinha um do Bahia lá presente. E, Brunão, pra deixar aqui com um registro pro pessoal aqui, pra entender como é que funciona pro atleta ir pro futsal do Goiás ou ir pro Goiás ali, o atleta, né, de até 12 anos, no caso, né? Que é o futsal do Goiás hoje. Como é que funciona? Ele vai lá, faz uma inscrição no teste, tem uma peneira, indicação, né? O futsal exclusivo do futsal, eu já faço a captação dentro do clube, né? Eu posso ver, por exemplo, participar dessas competições, se eu vejo um atleta que se destaca, que não é do clube ainda,
Aí eu levo ele, eu posso indicar ele pro treinador, para ele fazer uma semana de avaliação lá no campo. E aí ele ficando, eu puxo ele pro futsal. Entendi. Hoje a gente tá usando essa metodologia. Eu trago do campo pro futsal. Entendi. Aí eu posso captar, mas eu posso captar. Achei lá, joguei lá na federação, vi um menino que tá sem clube e me chamou a atenção. Aí eu posso indicar ele pro treinador do campo, aí ele vai fazer uma avaliação lá. O treinador gostou, ficou com ele, aí eu puxo ele pro futsal. Mas ele não pode ficar só no futsal. Ele tem que fazer. Não, hoje não mais. Antigamente poderia. Tinha entendi. essa logística. Hoje a gente tá tentando trabalhar mais em conjunto o campo com o futsal, né? Então a gente tá fazendo essa logística. E lá tem um associação. valor que paga o atleta? O futsal pra equipe eles não pagam. Não pagam o futsal? Não pagam. Mas tem que ser alto nível, né? O eles nível não é pagam alto, né? a mensalidade, não. Ele tem os custos ali de competição, que não vai que ter tem como que ter, fugir, tem tem jeito. que ter. Mas é por isso que a gente faz essa logística de puxar do campo pro futsal, porque o futsal ele entra no pacote ali do atleta, né? O clube hoje do sub-10 pra cima, o atleta não tem custo nenhum com mensalidade. Aí sim, hein? Por isso que é o maior do Centro-Oeste, né, cara? Não tem jeito. E aí bate fácil na gente, né? E se torna uma extensão, e o fato também de que o cara passou lá na peneira do campo, isso mostra porque ele já é um atleta que tem um desempenho elevado, né? Demais. Então, o Bruno está sendo premiado porque é um atleta que já foi selecionado ali no campo, e aí ele fala, esse daqui eu quero lá para minha extensão, né? Então isso é interessante e mostra o porquê das categorias ser tão forte como vem apresentando, né? Inclusive aconteceu agora, por exemplo, na Taça do Sub-12 em Brasília, tinham 2 atletas que são de Brasília, né? Que passaram agora no teste lá do campo, jogaram a Taça Brasil pelo clube de Brasília que eles jogavam, e agora eu já tô trazendo eles, já fez a transferência. Vai dar trabalho, então. Já fez a transferência, agora vai vir 100% pro Goiás. Vir forte. Do campo pro futsal. E, Brunão, Copa Goiás, você ganhou quantas categorias lá? Copa Goiás, cambiei sub-8, 9, 10 e 12. Ganhou 4. Só o 11 que a gente ficou de fora. 9, 10 e 12. O 7 vocês jogaram? O 7 eu não joguei, tô jogando agora no Metropolitano. Ah, tá. Comecei o projeto agora. Porque como eu tinha acabado de entrar no clube, a gente não tava com esses atletas treinando futsal. Então eu nem tava conhecendo, tava montando a equipe ainda. Então eu preferi esperar, montei, treinamos e entramos agora no Metropolitano. Tá vendo? Os caras são uma máquina, mano. Difícil demais jogar contra esses caras. Misericórdia. Aí você imagina, monta agora uma equipe no 7 e ele vai ficar 5 anos aí, até chegar ao 12, né? É um projeto a longo prazo, né? Esse sub-11 mesmo que foi campeão agora, né? Da Taça Brasil começou dessa forma, né? Foi jogando, montou eles no sub-6, sub-7 começou a disputar as competições. Os 2 primeiros anos consolida e o resto... E Metropolitano, como é que tá? Tá jogando? As categorias estão jogando? Tamo lá, do sub-7 ao 12. Que jornada, hein, irmão? Nossa, tá... jogo, e aí nesse meio período teve taça, teve tudo. Então, assim, a rotina de jogos tá bastante apertada, assim, né? Quando você viaja numa taça, tem alguém que puxa atividade pra você lá, os treinos, ou para o treino das categorias? Lá, quando eu tô na taça, a gente para. Para o treino. Fica só funcionando a escolinha. Entendi. Tem só aula da escolinha. Aí fica outro professor lá na escolinha, pra equipe, no futsal para, né? Entendi. E pro campo, só os que viajaram pra taça não participam do treino, né? Os que não fazem o futsal ou que não foram convocados, continuam treinando no campo, normal. Entendi. E esse final de semana joga? A federação não mandou ainda pra gente a tabela aqui? Não saiu, mas jogamos sim, vamos jogar. Vai ter, inclusive, rodada na Serrinha. No sábado e no domingo vai ter rodada na Serrinha. A gente conseguiu a liberação da quadra, né? Porque a gente depende da logística do profissional lá, né? Porque a concentração dos jogadores profissionais fica muro com a quadra, né? Muro com a mão. Então, quando eles estão concentrados lá, não pode ter atividade na quadra. Entendi. Então, coincidiu desse final de semana, o Goiás vai jogar fora, né? Pela Série B. Então, a gente conseguiu essa liberação. Então, vai ter rodada sábado à tarde e domingo de manhã à tarde lá na Serrinha. Provavelmente deve acontecer os nossos jogos lá. Amém, né? Top demais. Jogar lá na Serrinha é um privilégio. Que um lugar centralizado top, também, né? Sem contar a estrutura, né? Que ginásio top, velho. Tem melhor cantina, do que você ter que deslocar para Aparecida, Anápolis, né? Que geralmente está acontecendo. Mandar um abraço pro jogos, Antônio, né? Aqui, né? Que é o diretor de esporte olímpico lá, né? Antônio Marcos. Sempre recebe bem todo mundo. Apaixonado pelo futsal. Gosta de futsal demais. Sempre manteve o futebol do Salão do Goiás lá em cima. E sempre tem mantido, né?
Aproveitar aí, tomara que a 7 jogue lá na Serrinha. Uma logística bem melhor. Ansioso pela tabela, hein? Quadra boa, quadra top. Meu Deus. Bem localizado. E fica o convite para todo mundo, né? Acompanhar, quem gosta do esporte, quiser acompanhar as rodadas, ficar atento aí às redes sociais da federação, dos clubes também, que eles divulgam sempre as rodadas. Então, quem mora em Aparecida, tem rodada em Aparecida. O pessoal de Anápolis também tem uma rodada, com certeza deve ter rodada em Anápolis, sempre tem, né? E aqui, nós aqui de Goiânia, mais centralizado, vai ter essas rodadas aí. Esse final de semana na Serrinha, se possível surgir outro local, né? Só ficar atento à divulgação aí da federação. Top. E o Gin City tá jogando o Goiânia Cup? O Goiânia Cup tá perto do fim aí, né? Vai encerrar esse final de semana. Tá jogando classificou o Sub-11 e o Sub-12. Sabe se classificou para as finais? O Sub-11, se eu não me engano, classificou, tá classificado. Acho que o Sub-12 não. Para as finais, né? E aí sábado também tem Copa da Criança, né? Tem toda essa rotina. Sábado agora tem várias finais aí, finais da Liga Prime, Society, finais da Copa da Criança de Society, mandar um abraço pro Zé Maria aqui. Finais da Goiânia Cup Campão. E acho que Copa Kick também, que é esse final de semana. Acho que Copa Kick Sport também tem essas finais aí. Esse final de semana aí vai estar movimentado. E também tem rodada do Metropolitano. Eu acho que tem rodada sexta-feira. Acho que lá na sede tem rodada sexta-feira do Campeonato Metropolitano de Campo. Não sei se o Gin City é de 12 para baixo, né? 12 para baixo. O Metropolitano é 13 para cima, né? Nós estamos o Metropolitano lá. Tem o 13, 14, 15... Então a gente deve fazer o jogo do 14, 17 e 20. Omni 7. Da Fala Metropolitano? Metropolitano. Tá no futsal. A gente vai fazer o jogo do 14, vai fazer esse final de semana, certeza. Então a gente deve fazer, que a gente não encontrou ainda no Metropolitano. Mas esse Metropolitano que estamos falando é o Metropolitano de campo. De campo. É um campeonato paralelo também. Inclusive a 7 tem a categoria 15, 13, 14, 15 13, e 17. 14, 15 e 17. 17 tá jogando esse campeonato, então indo bem, graças a Deus. Tá 7 é a máquina, né? Do sub-6 ao adulto. Oxe, meu irmão, o único? Você. É o único? Do estado Todas as categorias? Do estado Estamos aí na luta, né, mano? Assim, dificuldade muito grande, Gilson, de fazer todas as categorias aí. Mas é porque, igual eu falei, nós temos alguns problemas ainda pra resolver interno, né? Assim, o Society precisa dar uma fortalecida, né? Alguns treinadores nossos, assim, precisa dar uma pegada. Precisa estagiar um pouco de tempo com o professor Lázaro. Mas a logística, né, cara? A gente que tem escola, a logística é bem complicada, né? Então, assim, só tem que parabenizar você por todo o esforço que a 7 faz, né? Não é fácil manter esse tanto de categoria, né? O custo é muito alto, a logística é difícil. Você precisa de profissionais qualificados para estar à frente, porque a gente sozinho não consegue, né? Não tem como tomar conta de tudo. Ou você fica na quadra, ou você administra. Quando você faz os dois, acaba que você deixa uma parte um pouco vulnerável. Isso. Então, assim, lá no Gin City a gente tem nossos braços direitos lá, eu e o Léo como donos, assim, a gente tem o Matheus e o Lele hoje que estão mais à frente lá pra gente, que seguram a barra grande lá, toda essa linha de frente eles que fazem, eu sei o quanto é difícil. E você conseguir ter todas as categorias, cara, é algo louvável e algo a ser elogiado. A gente tem no Gin City lá do Sub-7 ao Sub-12, aí agora entramos nessa onda aí do adulto no futsal, né? E quem sabe no segundo semestre não aparece um Sub-20 aí, mas... Amém, então difícil, o Sub-20 tá crescendo, viu, Bruno? A gente tá com... No Campeonato Goiano ou foram 8 equipes ou foram 6. No Metropolitano agora deu 6. Eu tive uma procura agora, assim, como a gente falou no começo, né, cara? Esse lado humano também do esporte, ele é muito bom, né? Eu tenho uma boa relação com meus atletas, com meus alunos, sempre tive. E agora, envolvido com as atléticas, eu tô reencontrando alguns que começaram comigo no Omni lá na faculdade e me procuraram querendo jogar, porque voltaram a jogar pelas atléticas e empolgaram de novo e me procuraram querendo voltar a jogar o federado. Então tá surgindo essa ideia de voltar com o Sub-20, utilizando alguns ex-alunos meus lá da época do Omni, quando eles foram meus alunos no Omni. Por isso que é a importância de você fazer um trabalho bem feito, né, cara? Então, assim, anos depois você pode estar colhendo o fruto lá do início do seu trabalho. Comigo, que até o Sub-15, então assim, Sub-14, né? Porque o Omni é só fundamental, vai só até o 9º ano. Então, um ou outro teve 15 anos, então, mas a base mesmo é até 14 anos. E agora com 20 estão procurando para retornar ao esporte e querendo jogar pelo meu clube. Então isso é muito gratificante. Vamos ver se vai dar certo. Quem sabe aí aparece um Sub-20 aí do Gin City aí. Você tá com um adulto, que eu sempre contei, né, com os anos que eu tive na universidade, né, na Universo. Sempre
quando eu entrei na Universo, a gente não tinha sub-20, não tinha sub-15, sub-17. E eu vi o quê? A necessidade de renovar o plantel. Então, se você tem um sub-20, você renova o seu plantel automaticamente do adulto, né? E, inclusive, né? Nós estamos com um time muito forte sub-20 esse ano. Ano passado entramos apanhando, só surra. Em 6 meses, a gente já conseguiu virar. Foi um campeão da Copa Goiás. E agora no Metropolitano já estamos classificados para os playoffs, né? E é importante você ter subindo para renovar o seu elenco adulto, né? Falando de adulto, né, vamos falar do Campeonato Goiano. Campeonato Goiano de Futsal tem início aí final de agosto, né? Ontem na reunião da federação a gente teve uma reunião online e o presidente já divulgou algumas equipes que, até no podcast que ele falou, né? Mas não citou o nome, né? Não, ele citou os nomes aqui, eu recordo. Ele falou que um grande clube da capital estava em negociação, mas aí não deu. Mas esse aí era para categoria de base. Um grande clube da capital vai vir pra categoria de base. Eu também não vou falar, eu sei qual que é, mas não posso mencionar aqui, né? Espera mas fechar do primeiro. Adulto, deixa a surpresa. Deixa pro próximo episódio, né? Do adulto, se eu não me engano, o Bela Vista vai estar no adulto, né? Então. Bacana, hein? Já vão aumentar aí. Somos 4, jogaram Goiás, vão para 5. Bela Vista que foi campeão do Goiano Sub-13 da segunda divisão. Sub-campo, acho que foi. No campo. Foi. Antes de ontem. E agora vai vir forte no futsal adulto, parece aí. E vai vir também outra equipe no adulto. Ideia, parece que vai vir no adulto também, né? Tem informações lá que vai vir uma forte no Ideia, né? Que tem 2 gêmeos que jogam, que são de lá, né? São muito bons atletas. E parece que o Corumbaíba tá ensaiando uma volta aí, né? Que é o tricampeão, o tetracampeão goiano. Não sei, tomei panha aí pra ele também demais. É o ginásio difícil. E como é que tá o Gin City para o Campeonato Goiano de Futsal Adulto? Como é que tá aí, Brunão? Fala pra nós. Tamo lá, tamo na luta. Como eu falei, não é fácil, ainda mais no adulto, né? A gente tem que conciliar trabalho, rotina dos atletas com treinos, né? A gente tá fazendo treino uma vez por semana, não tá conseguindo treinar mais por enquanto. A ideia é a partir de agosto, início de agosto, começar a treinar 2 vezes. E aí até pegar esse gancho de trazer os atletas do Sub-20 para dar volume, né? Para treinar os 2 juntos. Então a gente tá com essa ideia aí. E vamos, cara, tamo aí no projeto, igual eu te falei, vamos passinho de cada vez. A gente vai... Tem que saber superar o processo, né? A gente tem que... Jogou no passado o Goiano e jogou a Copa Goiás agora, jogamos os 2. A Copa Goiás ano passado jogou ou não, né? Não, jogou a gente entrou no Goiano. Eu acompanhei, acho que foi Formiguinhas. E Gin City? Acho que foi, que o Lelê tava lá e eu observando, né? O cara era volante no campo, né? E lá na quadra ele dando carrinho até no vento, né? Lelê dá a vida. Vai com calma, cara. Para com isso. Ali joga demais. Aí o Lelê tem a cobrança em cima dos atletas, que não é fácil, cara. O treino, assim, às vezes o cara trabalhou o dia inteiro, aí vai treinar à noite, assim, o cara não vai. E vocês treinam onde? A gente treina ali no ginásio da Lince, no Parque Amazônia. Lá no ginásio onde treina mesmo, né? Fica do lado ali do nosso CT do campo, então a logística é mais fácil pra gente ali. Então, cara, não é fácil, é difícil, mas a gente tenta deixar os meninos sempre motivados, porque, cara, é difícil, né? A gente não tem o incentivo, a gente não tem patrocinadores, então a gente não consegue... Acaba que a gente tira do nosso, né? É mais na garra e na vontade, garra e na né? vontade, é o que eu falo pra eles. Cara, a gente vai na paixão. Porque, assim, não estamos ganhando nada... fica treinando lá, fica até 11 horas da noite, às vezes deixa de ficar com a família, né, de poder estar um pouquinho mais com os filhos, mas, cara, a gente vai arrastado, mas na hora que a gente pisa na quadra, o negócio muda. Você não pode até perder, mas não falta vontade, né? Não, você não quer sair de lá, cara, você dá treino até 11 horas, 11 e meia, meia-noite, você vai indo. Quando tiver gás, pô, vai indo, vai correndo, você vai indo. E nos jogos a mesma coisa, às vezes você vai assim e fala, pô, mais um jogo hoje. Cara, mas a hora que você entra no ginásio, você se transforma, você fala... Cara, já fiz rodada de ficar 8 da manhã até 5 da tarde no ginásio e não ver o dia passar. O pessoal fala, como é que você dá conta? Eu falei, cara, a hora que chega lá, a adrenalina sobe. É prazeroso, né? É prazeroso demais, você só vai um rápido, vai tendo jogo, a hora que você fala, putz, já foi, acabou. E você usa algum dos meninos das atléticas no seu elenco aí do adulto? Uso. Eu faço essa ligação aí porque é importante, né? Eu consigo conciliar um pouco... eu falo que são 2 estilos de jogos totalmente diferentes, né? Então, se eles conseguirem aproveitar um pouquinho do estilo de jogo do federado para levar para a liga deles das atléticas, eles vão ter uma evolução muito grande, né? E igual eu comentei no começo, assim, cara, tem bons jogadores nas atléticas, bons jogadores. Então, você tem até um que é destaque, acho que foi o grande destaque, que é o Eric,
que eu acho que é uma grande surpresa, Arcanjo. né? O Arcanjo. Ele veio de Atlética, né? Então, assim, já vi um potencial dele muito grande. E hoje ele está se destacando muito na sua equipe, é um grande jogador. Ele é um dos principais jogadores aí do Campeonato Goiano, e, assim, a vontade que ele tem é igual incrível. ele lá, a gente consegue dar uma garimpada boa. A gente consegue, tem vários atletas bem interessantes lá que pode estar ajudando. Então, às vezes eu sempre concilio, levo uns 5 da Atlética, vai treinar lá comigo. Hoje eu já deixei em aberto, falo, quem quiser pode participar, vamos lá, vamos treinar, vamos jogar. Só que aí pra eles é mais complicado pela rotina da faculdade, né? No meu curso específico, né? Eles são meio que integral, tem aula de manhã, aula à tarde, aula à noite, então isso dá uma dificultada, mas eu tenho alguns sim. Acaba que você vai dando oportunidade a eles e, claro, também vai fortalecendo o seu elenco, né? Porque uma hora ou outra você precisa ter um elenco maior, né? Jogou o Goiano com... Deixa eu lembrar, acho que foram 4 da Atlética. Foi? Foi. Tinham 3 da minha Atlética, que era o Ian, o Arthur e o Renato. E tinha o Faguinho, né? O Faguinho, que é o filho do Lauro, treinador Lauro. Ele tava jogando pra mim também. Top. Quero mandar um abraço pro Lelê aqui, tô aguardando sua resposta pro Campeonato Goiano. Essa aí é negativo. Lelê, altíssimo nível. Joga Esse demais. Bate até em mim quando tô na beira da quadra. Não, tô brincando, Lelê, você é foda mesmo. Joga demais. Estamos aí com um sonho de consumo pra ele jogar o Campeonato Goiano pra nós aí, né? Pra ver se a gente consegue chegar pelo menos na final, que tá difícil. Ai, Jesus. Professor Bruno, estamos chegando no final aqui. Uma última pergunta pra você. Vamos falar sobre a formação, cara. Você acha que o futsal ajuda na formação do futebol? Ajuda na formação do atleta profissional? Eu sei que você sabe que sim, né? Mas assim, os pais estão ouvindo a gente aí, né? Às vezes não acredita, né, no que a gente fala, né? E só vai acreditar quando um atleta chega com 15, 16, 17 anos num clube grande e vê que realmente ele teve um déficit na formação. Um déficit técnico, né? De às vezes não conseguir jogar com as duas pernas, um déficit técnico, cognitivo, de não pensar mais rápido, né? De não conseguir resolver problemas dentro de campo mais rápido, né? E isso acontece porque às vezes o moleque não fez aquele beabá ali, sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12. Você acha que ajuda na formação do jogador de futebol de campo, futebol de salão? Ah, rapaz, eu tenho certeza, né? O futsal, ele é um primordial na formação do atleta. A gente começa primeiro pela estrutura, né? O menino vai jogar num lugar reduzido, né? Um espaço reduzido. Então, no futsal, quantas vezes, vamos fazer um scout, quantas vezes seu filho, vamos falar pro pai, olha no futsal, quantas vezes seu filho encosta na bola, participa do jogo e vê no campo. Então, ali no futsal, ele vai melhorar o passe dele, ele vai melhorar o drible, a agilidade, o pensamento dele, a ação e reação dele vai ser mais rápido, né? Então, assim, ele vai ter um desenvolvimento muito grande no futsal. Às vezes, seu filho tá lá no campo, 25 minutos lá, pegou 3 vezes na bola. No futsal, o tempo todo. E principalmente a categoria menor, né? Principalmente a categoria menor. A intensidade do futsal, ela é muito maior do que a do campo. O menino não tem um tempo de descanso, por exemplo. Seu filho é atacante, ele fica lá na frente lá e espera a bola chegar nele. Teoricamente, ele vai pegar quantas vezes? Vai destacar? Vai. E no futsal, ele participa de tudo. Ele aprende a atacar, ele aprende a marcar. Ele não vai ficar parado na quadra, ele vai passar por todas as posições. A gente faz o rodízio, né? Que a gente chama o rodízio do futsal. Cara, ele vai participar ali do fixo, ele vai ser ala, ele vai ser o pivô. Então ele vai sair dali completo, né? E hoje que eu tô vendo também um grande problema, assim, os pais do atleta de linha ainda aceitam o futsal até os 12, 13 anos, né? Que depois fala que vai pra base e não pode mais. Só que hoje a gente tá tendo um problema muito grande também com os goleiros, cara. Eles não querem uma Infelizmente, tá tendo um certo preconceito assim com o futsal, que estão começando a falar pros goleiros que o futsal atrapalha os goleiros. E, na minha opinião, isso não é bem uma verdade, porque quantas defesas o goleiro faz no futsal? Isso vai desenvolver ele, a reação dele, né? Velocidade de reação. A única coisa que vai mudar é questão de espaço, né? A noção de espaço. Né? Mas aí ele vai levar essa explosão do 1 para 1, por exemplo, pro campo, quando tem essa situação no campo. Agilidade, né? A agilidade dele. E o fator primordial que eu vejo hoje, desse futebol moderno que a gente diz, os goleiros hoje não estão usando os pés. Onde ele vai aprender a usar o pé? No futsal ou no campo? Você falou em agilidade, me lembrou uma questão que eu sempre falo, né? Pra mim, o Tadeu hoje é o melhor goleiro da Série B. Mas não sei se você já percebeu que ele tem essa deficiência na hora dele sair do gol.
No 1 para 1, né? No X1. Ele tem essa deficiência. Então é um baita goleiro. Então a gente vê grandes treinadores hoje fazendo a saída de bola do campo, muito parecido com o do futsal. Ele utiliza ali o goleiro, vai no lateral bola. O Diniz mesmo, com essa saída dele ali. O Diniz veio do salão, né? Então é um cara diferente, né? Então, aí, jogou futsal, né? Ensinou o Fábio a jogar com os pés com 40 anos, né? Não tem um lado importante pro próprio goleiro no futsal. Se a gente pegar aquela defesa do goleiro da Argentina na final da Copa do Mundo, no último lance dele lá, aquela é defesa de futsal. E assim, questão do goleiro, cara, eu falo muito pros pais, né? Eu já oriento direto os pais dos goleiros. Primeira coisa que isso aí deve ser feito, né, pelos coordenadores, pelos treinadores, né? Igual o Clube Goiás, imenso, né, velho? Estrutura fenomenal. Deve ter nem sei como é que funciona a base, o departamento de base do Goiás, tanto que é grande, né? Mas num certo clube que uma vez eu tinha uma parceria, não vou citar nome aqui, porque os envolvidos às vezes ficam com dodói, né? Mas os caras não sabiam a expectativa de altura do goleiro, na categoria sub-15. Cheguei no clube, né, pra ver como é que era, funcionamento e tal. Cheguei lá, esse goleiro que já foi goleiro meu do futsal, era o goleiro do sub-15 titular. Falei, uai, esse goleiro aqui, o goleiro nosso titular, bom, né? Falei, bom, só que a expectativa de altura dele, você já viu? Uai, por quê? Não, o pai dele é menor que eu, a mãe dele é menor que eu, como é que ele tá aqui no gol aqui? Então vocês estão perdendo tempo, na verdade perdendo tempo com o menino, perdendo tempo iludindo o atleta e a família, porque o menino não vai chegar. E supostamente, eu sei que o menino fez tratamento para crescer, né? Então quando chega um goleiro, o Goiás é um clube grande, né? O treinador de goleiro ou o coordenador já tem que bater o olho no pai e na mãe, né, cara? Já bate o olho no pai e na mãe e já pergunta. Porque infelizmente, não é 100% de certeza, mas 99% de certeza, o goleiro 1,95 m pra cima, porque assim, é uma raridade, né, você ter um goleiro, podemos dizer assim, de um porte menor. Um exemplo do Arley, né, que era um goleiro de um porte pequeno, né, pra goleiro. Temos exemplo também do... O Tadeu do Goiás mesmo é o goleiro mais baixo do Brasileirão Série B e A e C, eu acho que é ele. E aí a gente tem o caso também daquele do Atlético, né, que defendeu o Goiânia o ano passado, né, pega pênalti, é um goleiro baixo, podemos dizer assim, pra goleiro é nanico, mas, cara, é uma raridade acontecer isso, de um goleiro baixo ter uma... Nós falamos aqui de 5, 6 goleiros aqui em 10 anos, 20 anos, né, mas o que acontece? Aí o pai chega lá, no caso aqui que o Bruno ressaltou, chega num clube igual o Goiás, 7 anos, mas é a expectativa de altura do goleiro. Aí não quer ir pro futsal porque vai focar no campo. Mas a jornada dele, falando numa possível profissionalização, é até 14, 15 anos, cara. Porque se não estender a altura dele, ele não vai chegar. Aí ele largou o futsal, ficou lá só até os 8, 9 anos no futsal, que é o melhor do estado. Quer ir pro gol no campo. Aí vai ficar só no campo lá. Aí quando acabar a jornada dentro do campo, vai ficar rodando os clubes menores aí. Que eu sei, a realidade é essa, que eu trabalho com esse tipo de formação, de base, tem mais de 10 anos, cara. Então, eu sei, nenhum goleiro que tem expectativa de altura baixa chegou. E não vai chegar, cara, porque a cultura do futebol é essa. O jogador de linha já é um hoje já tá preconceito, difícil, né? Que não tem uma altura... O futebol já tá exigindo que até o de linha seja... É até estranho, porque acima de 1,80 m. Inter Miami, o zagueiro do Inter Miami, o cabeludinho lá, tem 1,77 m, cara. É minha altura. 1 centímetro mais alto do que eu. Isso não... Aí eu falo, imagina um zagueiro desse tamanho, o cara tem que ser ninja. Então assim, se você for citar, por exemplo, que eu conheço aquele e o Medel do Chile, tirando esse, eu não conheço nenhum outro zagueiro com essa estatura. Aí o pai deixa o menino não participar de toda uma jornada, toda uma história. Por exemplo, vamos falar no Goiás Esporte Clube, que tem um sub-7 forte, um 8, um 9, um 10, um 11. Vai deixar dele vivenciar toda essa jornada, jogar Taça Brasil, ser campeão e tudo mais, achando que vai acontecer algo lá na frente. Que culturalmente às vezes não vai acontecer, cara. Se não te fizer tratamento, não crescer, lógico, né? Então, quem trabalha com a formação, quem é coordenador da base, né, dos clubes, tem que ter esse monitoramento, cara. Primeira coisa é isso aí. Não é só pegar um menino e colocar lá, e aí vai. Às vezes você vai iludindo, vai falando alguma coisa. Você vai numa peneira hoje, a peneira de goleiro, chega um naniquinho lá, você vai olhar pra ele. Cara, esse não vai chegar. O futebol de salão, cara, formou só os melhores, né, Bruno? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Zico, Romário, Neymar, Rodrigo, Vinícius Júnior. Cara, Felipe Coutinho. Só os fera. Só quem ganha mais de R$1 milhão. Consegue, assim, eu costumo falar, né, que a habilidade do jogador ele conquista no futsal. Na quadra. Agora lá no campo ele precisa de quê? De força,
ele precisa de mais velocidade. Então, mas a habilidade em si, a condução da bola, o próprio Messi, né? E assim, né, a gente tem que deixar o leque aberto, né? A gente tá falando de criança, né? A gente não sabe o que vai acontecer com esse menino dali pra frente. Hoje ele é um sub-9 é um fenômeno. Mas às vezes não vai crescer, às vezes não vai ter uma estatura pro campo. E assim, hoje a gente tem um leque muito grande dentro do futsal. Né? A gente tem a Liga Nacional, a gente tem agora o Campeonato Brasileiro. São 40 e poucos clubes já. Então assim, já se tem uma realidade dentro do futsal diferente, né? Então, de, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje você consegue ter uma carreira dentro do futsal. Então assim, pros pais aí que tá escutando a gente, vendo a gente, deixa esse leque aberto ainda. Certo? Não, beleza, meu filho. É isso, a gente tá falando a nível nacional, brasileiro. Clube, né? Beleza, tá bem estruturados, ok, vai, foca no campo. Mas, pô, 13, 14 anos, o menino ainda tá em formação, ainda tá naquele negócio de vou, não vou. Beleza, aconteceu, fui pro, sei lá, sub-15, tô bem. Deu errado, não abandona o esporte, não. Tá novo ainda, volta. Porque futsal, a gente tá fazendo não uma... deu certo no campo, o menino quer, cara, é muito melhor um menino tá no esporte. Certo? Então tem que estar nos dois, lógico, estudo extremamente importante. Mas o menino tem o sonho de ser um atleta, não descarta o futsal. Principalmente quem teve a base todinha dentro do futsal. Saiu ali no sub-12, no sub-13, tentou ali até o sub-16, 17 no campo, não deu certo. Pô, não tira o sonho do seu filho de ser um atleta. Às vezes incentiva ele a voltar pro futsal. A gente tem um leque muito grande. E a gente hoje, citou isso no nível brasileiro, né? Mas também tem ligas nacionais de outros países aí que hoje... hoje... Vários atletas fora aí. De Goiás mesmo. Cazaquistão, por exemplo. O Bolt tá fora, né? Até hoje, né? O Ratinho também tá por lá. O Ratinho tá lá na República Tcheca. Tem vários atletas aí. São lugares que o futsal tá em evidência, né? Então, você não pode limitar só que aqui tem a Liga Nacional, o meu campeonato estadual, às vezes ele não tem uma projeção tão grande. Cara, mas... Não é, como diz, não é uma regra que ele tem que ficar limitado aqui dentro do estado, aqui dentro do Brasil. Tem muitas outras oportunidades de país aí afora. Quem tem a oportunidade de participar de uma Taça Brasil vê o tanto que é maravilhoso, cara, o futsal, essa competição a nível nacional. Então, assim, deixa o leque, o sonho do menino é ser atleta, não fecha portas, não fecha oportunidades. Vai até onde foi, que não deu certo no campo, volta pro futsal e vai embora. Tenta alguma coisa. Fechou, Brunão. Você quer deixar aí seu recado aí pra galera aí, pra Nação Esmeraldina, né? Mandar um abraço aí pra todo mundo aí. Agradecer vocês mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Um abraço pro Murilo, nosso presidente da federação. Agradecer tudo que ele faz pelo futsal. Eu acho que isso aqui é muito importante, Lázaro. Vale destacar o trabalho que você faz. Isso sim é fomentar o esporte, né? A gente tem que lutar unido, né? Dentro de quadra a gente vai... Como se diz, a gente vai querer ganhar, vai querer se matar lá pra sair com a vitória. Cada um defende a sua camisa, Cada um defende o seu. Mas passou o jogo, acabou, fora da quadra, a gente tem que ser unido, a gente tem que se unir mais, os clubes têm que se unir mais. Tanto nessa questão que a gente falou da situação de emprestar atleta pra uma Taça Brasil, a gente tem que olhar mais pro nosso esporte, pro nosso estado e olhar às vezes ser um pouco menos egoísta, né? Não, vou só pra mim, não. Eu, igual eu falei, eu espero que seja o primeiro de muitos esse título da Taça Brasil. Vamos ter agora em agosto uma aqui em Goiânia, que eu acho que vai ajudar bastante também a fomentar o esporte, né? Sub-13, né? Sub-13 vai ter aqui em Goiânia. Duas equipes de Goiânia vão jogar, Vips, né? E Quírios. E Quírios, né? O Quírios lá de Anápolis, né? Então, assim, eu acho que é um processo muito importante. A gente precisa estar fomentando mais, precisa estar participando mais e trazendo mais aqui pro estado, né? Essa taça acontecer em Goiânia vai ser muito bacana. Então, muito obrigado. Acompanha o futsal, todo mundo. É um esporte maravilhoso, todo mundo ama. Como eu falei, acompanha nas redes, inclusive, não sei se você viu aí, mandaram a tabela. Mandaram? Mandaram a tabela aí. Vamos tá atento, viu? Diretor Léo soltou a tabela do final de semana. Cada mensagem que chega ali, ele já tá de olho pra saber o que tá rolando. Tô aqui então, no relógio aqui, eu só vi aqui, ó. Vamos ter que divulgar aí. Não para, hein? Vamos ter que divulgar aí na próxima edição, porque não vai dar nome. Então, muito obrigado. Fica meu abraço aí pra todo mundo aí. A gente se vê aí nas quadras aí. Deus quiser. Gilson, quer deixar aí sua despedida pra galera aí? Quero agradecer, né, a presença aqui do nosso ilustre campeão, né, dessa taça maravilhosa aí, que tá até brilhando aqui na minha frente, cara. Então, assim, grato, cara, pela tua participação, pelo teu conhecimento e também tá passando esse conhecimento aí pro internauta, alguns
alunos, podemos dizer assim, também tá nos acompanhando, vai nos acompanhar aí no decorrer dos dias e pode aprender também com tudo aquilo que você já aprendeu e tá de coração aberto para passar aí pra esse povo. Então, obrigado aí, cara, pela tua disponibilidade, tua participação. Obrigado, Lázaro, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né? Não sei por quanto tempo a gente vai estar aqui, né? Não sei se voos maiores tá vindo aí, mas enquanto a gente tá aqui é momento de agradecer, né? Agradecer cada um de vocês que tá aí nos acompanhando, meus familiares também, meus amigos. Tem o Elson, mano, que é o cara que ficou fãzaço do nosso trabalho. Ele tem um programa esportivo lá em Caldas Novas. E aí ele começou lá junto com a gente na Brasil, né, antes de mim, e aí ele acabou mudando pra Caldas Novas e hoje ele tem um programa lá chamado Resenha Esportiva, né, então ele sempre tá ligadinho aí, um abraço pra ele aí, e vamos aí abrindo as fronteiras, né, levando conteúdo de qualidade e, claro, né, conhecimento pra todos vocês que nos acompanham. Então, obrigado a todos vocês, até o próximo episódio, teremos aí mais novidades no próximo episódio. Rapaziada, Brunão, muito obrigado. Eu lembro que uma vez você aceitou dar aula pra mim no colégio, né? Foi. Teve essa experiência aí também. Eu também sou grato por ser seu amigo, né? A gente tem batalhas na quadra aí, mas fora da quadra a gente sempre me tratou muito bem, eu sempre te tratei bem. Se aconteceu alguma coisa aí, né? Releva, né? Porque o pessoal, acho que o professor Lázaro é muito grilado, né? Mas dentro de quadra é uma coisa, fora da quadra é outra. E agradecer o Goiás Esporte Clube ter liberado vocês aí no Mall do Centro-Oeste. Um abraço pro Antônio Marcos, toda a diretoria do Goiás aí, tá fazendo um grande trabalho no futebol de campo, no futsal de base também, né? Dos meninos pequenos, só site também, fortíssimo. E agradecer você que tá acompanhando a gente aí. Mandar um abraço para todos os atletas do Instituto 7, né? Os atletas foram indicados pela Liga Prime aí, um abraço para vocês. Vocês estão aí enaltecendo cada dia mais o nosso projeto. O Instituto 7 em 2025 tem várias novidades ainda para acontecer. Em 2026 o projeto vai alcançar até os confins da terra. Agradecer o Studio Way, que tá nosso parceiro aqui, tá cedendo espaço, tá ajudando a gente a fazer esse podcast, realizando um sonho e também ajudando a falar de esporte, né? A falar do futsal, a falar da várzea também. A gente não falou muito da várzea hoje porque a ideia hoje aqui era falar de futsal, né? Apresentar o projeto do Goiás Esporte Clube, que é o maior projeto do estado hoje de futsal de crianças, né? Até 12 anos. E você que não se inscreveu no canal, se inscreva aí, dá o seu like, né? Ajuda o nosso canal ficar maior e chegar mais longe, tá? Deus abençoe a todos, tamo junto até depois do fim e que a gente possa seguir na jornada aí longa do esporte. Valeu, galera. Fechou.